E aí, meu querido, tudo bem com você? Esse vídeo é o trecho de uma live. Se você quiser acompanhar as minhas lives, é só me seguir lá na Twitch, Wagner Tomazoni, procura lá, você vai encontrar. Antes de mais nada, não esquece de já deixar um like, se inscrever no canal para dar uma força aí no engajamento do vídeo. E agora vamos dar uma olhada no que a gente preparou para hoje. Eu já comentei o caso do DJ Ives antes, pelo menos as primeiras partes, os primeiros acontecimentos. Tem um outro vídeo no canal onde eu comento a primeira parte. Quem não assistiu ainda, vai lá e assiste, é importante. Isso aqui vai ser basicamente um complemento com as novas informações. Mas já naquele primeiro caso, eu escutei a versão do DJ Ives, escutei o que ele tinha a dizer sobre os acontecimentos, comentei as imagens que tinham saído onde ele agredia sua mulher, né? E já naquele primeiro vídeo, eu considerei a possibilidade de que algumas coisas que o DJ Ives estava falando pudessem ser reais e que a mulher sofria realmente com depressão, que ela estava com alguns problemas psicológicos, psiquiátricos, e que por causa disso ela poderia sim ter surtado, poderia ter colocado em risco a vida dos filhos também, da filha, né? E agora saiu um áudio que confirma a versão do DJ Ives, né? Mostra que ele não estava mentindo totalmente, no mínimo, né? Que existia um fundo de verdade nas coisas que ele estava dizendo. E eu considerei essa possibilidade desde um primeiro momento. Eu falei que eu não sentia verdade nas palavras dele no geral, porque realmente não sinto, soa muito falso. Ele fez depois um outro vídeo chorando, falando que se arrependia, sendo que no primeiro vídeo ele estava claramente tentando se eximir de toda e qualquer culpa e responsabilidade, jogar tudo pra cima da mulher, né? Depois, um pouco antes de ser preso, ele fez um vídeo chorando, reconhecendo a culpa, supostamente. Mas nada que passasse muita verdade, que comovesse muito, porque os vídeos eram muito pesados, assim. Pra quem não assistiu os vídeos do DJ Ives agredindo a esposa, apenas saiba que são bem pesados mesmo, assim. Não é algo que simplesmente você pense, foi tudo picotado, fora de contexto, para ele parecer uma pessoa extremamente violenta. Não, ele foi uma pessoa extremamente violenta naqueles clipes. E eu aceito que a mulher pode ter sido violenta também e pode ter surtado de fato, como ele disse. Inclusive a gente vai ver aqui que, né, pelo menos um surto ela teve, que é esse que está gravado. Mas a resposta do DJ Ives foi desproporcional de qualquer forma. Então, dito isso, feitas essas primeiras considerações, vamos dar uma olhada nessas novas informações, nesse áudio que apareceu depois da prisão do DJ Ives, que mostraria que a mulher dele não é nenhuma santa nessa história também, né? Então vamos ver aqui o áudio comprometedor da mulher. Vai, caralho. Eu tô só te avisando, se tu sair, eu me mato no panel. E eu tô falando sério. Sério. Se você fizer isso... Porque quem não tem mais o que perder, sabe quem é? Sou eu. Se você fizer isso... Eu não vou poder fazer nada. Porque você vai se matar e matar a sua filha sem eu ter culpa de nada. Ter culpa de nada? Não sabe nem o que tá falando, meu Deus. Não tem culpa de nada? Um inocente que tá dormindo. Sai daqui, é o caralho. Quero ver se tu sai daqui. Quero ver se tu sai daqui. Vou ver se tu sai daqui. Sabe o que é o chá? Sai ali, chá. Chama alguém ali. Sai não. Eu vou tirar as pilhas daqui. Eu quero ver quem é que sai desse caralho aqui. De dinheiro, cansei da história de fama, de sucesso, de DJ Ives. Cansei. Mas tu é isso, porra. Tu se resume a isso. Tu se resume a isso, Isso é meu consequência amigo. do meu trabalho. Amém. Mas tu se resume a isso. E tu quer que eu me resuma ao quê, Eu Panda? sei, é o que você bem entendeu. Só estou dizendo que é verdade. Se tu se jogasse dali com a tua filha, tu ia se resumir a uma mãe louca que se matou com a filha. Amém. Amém? Melhor do que Amém. melhor do que tá contigo. Meu Deus, velho. Melhor do que tá contigo. Eu já te falei várias vezes, Pamela. Vai, leva mel, não vou deixar faltar nada. Quer ficar nesse apartamento? Irmão, eu fiz tudo que eu podia ter feito e você não quis nada. Bom, é isso. Isso aqui é bem mais complicado do que talvez esteja parecendo, tá? Primeiro, assim como os vídeos, né? Isso aqui é um corte, são pequenos trechos de conversa.
Tem uma hora ali que parece que teve um cortezinho e é uma conversa colada na outra, mas enfim, mesmo que seja um corte só, não dá pra ter muita noção de todo o contexto, mas dá pra ver que parte do que o DJ Ives falava era verdade, ela tava ameaçando tirar a própria vida e também levar a filha junto. Como eu falei, né, no outro vídeo, a maior vítima dessa história toda é a criança, com toda certeza. Olha tudo que essa criança passou, né? O pai batendo na mãe com a criança no colo, a mãe jogando a criança em cima do pai, usando a criança como chantagem emocional. A conversa inteira dá a impressão, na verdade, de que ela tá tentando prender o cara, né? Falando, você não vai sair, não vai sair de jeito nenhum. Se você sair, eu me atiro com a criança. Então parece que ela tava tentando prender o cara no relacionamento. Também tem algumas coisas que ela fala que dão a impressão de que ela é uma interesseira, né? Porque ela fala, você se resume a isso, você é esse cara que... Você é o DJ Ives que faz sucesso, você se resume a isso, isso é quem você é. E fala amém, né? Uma hora que quando ele fala que isso é resultado do meu trabalho, amém, mas você se resume a isso. Fica difícil de avaliar muito bem o que aconteceu aqui, mas claramente é um caso mais polêmico e controverso do que parece inicialmente analisando só as imagens. Só que eu quero falar uma coisa muito importante, que eu não vou simplesmente falar, não, os dois estão errados, não tem ninguém certo nessa história, então o cara não era tão culpado assim, não tá tão errado assim. Não, ele tá bem errado ainda assim. Esse áudio não justifica o que ele fez, não justifica. Mas ele mostrou aqui que a mulher também estava ameaçando até a criança ali no meio. Cara, espancar ela não resolve essa situação, só faz com que ele fique mais errado ainda. O que eu acho que deveria ter sido feito aqui? Eu acho que o DJ Ives, tendo esses áudios em mãos, provavelmente foi ele que gravou, né? Acredito que estava nas mãos dele o tempo todo. Assumindo que ele teria esses áudios em mãos, ele deveria ter usado essas gravações para levar o caso até a justiça, pegar a guarda da filha para ele e pagar tratamento psiquiátrico para a mulher, além de pedir um divórcio, porque ele claramente não consegue lidar com essa situação. A parte que torna toda essa discussão bem mais complicada é a questão do problema psicológico dela, da possível depressão. Dizem que ela teve depressão pós-parto. E eu comentei isso no meu Twitter, eu posso ler depois os tweets. Mas muitas pessoas falaram, eu tenho depressão e eu não faço esse tipo de coisa, não confunda depressão com falta de caráter, desvio de caráter. Então, nem toda depressão é igual, existem diferentes níveis e muita gente falando que de qualquer forma ela estava botando em risco a vida da criança. Sim, é óbvio que isso era um perigo, é óbvio que não podia simplesmente o cara cair fora e deixar a criança nas mãos dessa mulher maluca, vai que ela cumpre o que disse, né? Então eu não acho que ela deveria ficar com a guarda da filha de qualquer forma. Mas eu já vi de perto pessoas tendo crises provenientes de depressão. E, cara, eu sei que tem pessoas que mudam muito. Quando você conhece uma pessoa, você conhece bastante da personalidade daquela pessoa, de perto, de conviver mesmo durante muito tempo com aquela pessoa. Você sabe como é a índole da pessoa. E você vê que durante as crises ela parece outra pessoa completamente diferente, você sabe que não é uma questão de caráter, não é um desvio de personalidade, quer dizer, é um desvio de personalidade proveniente da doença, mas enfim, não é porque a pessoa ela é ruim em essência, ela está passando por um problema psiquiátrico que precisa de tratamento. É o caso dessa mulher? Não sei, eu não conheço essa mulher o suficiente para poder falar isso. Eu não sei se aqui é uma questão de caráter ou se é resultado de uma depressão pós-parto, de problemas psiquiátricos mais profundos que surgiram por N motivos. Eu não tenho como saber, mas eu sei que a possibilidade existe. E, inclusive, depressão pós-parto pode ter esse tipo de consequência. A mãe pode ter dificuldade de estabelecer um vínculo com a criança, pode rejeitar a criança profundamente. E no caso aqui ela estava dizendo que ia se matar, ia levar a criança junto, né? Então pode ser que seja uma questão psiquiátrica. Pode ser que fosse tudo chantagem emocional, que ela só estava usando tanto o ato de tirar a própria vida quanto a criança para forçar o cara a ficar no relacionamento. Pode ser. E eu sei que é pesado lidar com isso. Eu sei que não é todo mundo que tem estrutura para conseguir aguentar esse tipo de pressão, porque é muito pesado. É um ambiente difícil de segurar, sabe? Porque quando tu é a pessoa sã do relacionamento, quando naquela situação tu é a pessoa que está em plenas faculdades mentais e a outra está debilitada psicologicamente porque tem alguma doença, alguma coisa assim, né? Tem
algum problema psiquiátrico, a responsabilidade acaba recaindo sobre os teus ombros, porque foi uma responsabilidade que tu assumiu. Quando você assume um compromisso com alguém num relacionamento, você assume que vai ficar com aquela pessoa, vai cuidar daquela pessoa, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, principalmente se forem casados. Mas assim, eu não tô nem falando porque, quando casa você tem que fazer esses votos. Não, no namoro mesmo, você assumiu um namoro com a pessoa, você assume responsabilidade. Então é esperado que você precise lidar com esse tipo de situação se ela aparecer. Não é todo mundo que vai conseguir lidar com isso, eu sei que é difícil. Como eu falei, eu já vivi situações parecidas com essa. E se você não consegue lidar, porque é muito pesado, porque aquilo também está te consumindo e talvez você mesmo não esteja nas melhores condições psicológicas para lidar com uma situação dessas, você vai precisar cair fora. Não é uma atitude muito digna, né? Eu entendo que, você simplesmente vai correr da responsabilidade, vai transferir a responsabilidade para outra pessoa. Mas se você não consegue lidar com aquilo, vai fazer o quê? Definitivamente a solução não é descer a porrada na mulher que nem o DJ Ives fez. Ele não melhorou em nada a situação. Então, quando eu falo que o que ele deveria ter feito é pegar esse áudio, levar na justiça, pegar a guarda da filha e pagar um tratamento psiquiátrico para a mulher enquanto trata aí do seu divórcio, é porque essa solução, teoricamente, faria com que ele realmente estivesse certo na situação. Ele não partiu para a violência, ele não respondeu um erro com outro erro. Ele simplesmente protegeu a criança, saiu de uma situação que ele não consegue lidar e a mulher está se tratando para ela conseguir passar por aquilo também. O que ele fez foi ignorar, deixar para lá, descer a porrada na mulher. O caso foi para a justiça dessa forma. No fim das contas, ele foi preso. A criança continua sob a guarda dessa mulher que claramente não tem condição de criar uma criança, cuidar de uma criança. Nada se resolveu, tudo ficou muito pior. Então, assim, a solução que ele escolheu, a solução não é uma solução, não resolve nada. Então, esse áudio não faz com que o DJ esteja menos errado, não. Isso é uma coisa importante, você tem que entender. Aquele nível de agressão que ele cometeu não é justificável por isso aqui. Eu entendo ele ter sido pressionado psicologicamente, que talvez ela até tenha batido nele de alguma forma. Eu entendo o cara ter sido empurrado até o nível de não conseguir aguentar, de explodir, de surtar. Eu entendo que o ser humano é falho, que ninguém é um poço infinito de paciência. Eu entendo que tudo tem limites. Eu entendo que as pessoas podem acabar explodindo uma hora ou outra e que essa mulher possivelmente empurrou o cara até o limite dele para que ele fizesse tudo aquilo. Eu entendo que os seres humanos funcionam assim. O que não valida o que ele fez. Existe uma diferença muito grande entre compreender a natureza humana, saber que a gente não pode esperar que todos sejam monges com uma capacidade plena de resolver todo tipo de problema e de nunca cometer um erro grande como o DJ cometeu, mas um erro continua sendo um erro. E eu não vou relativizar o erro que o DJ cometeu por saber que teve uma situação que empurrou o cara até o limite para que ele cometesse esse erro. Então, os dois lados estão errados? Sim. Só que o lado da mulher é um pouco complicado pela questão psiquiátrica, porque eu sei que a depressão realmente pode fazer com que a pessoa fale coisas insanas, faça coisas insanas, atente contra a própria vida. E não quer dizer que é porque a pessoa é uma mau caráter. Pode ser que simplesmente a pessoa esteja doente. E aqui tem um problema muito importante, é uma questão muito delicada sobre depressão. Porque é uma doença muito subestimada. E por já ter visto de perto, já ter vivido, já ter perdido pessoa para essa doença, eu sei que as consequências de não lidar bem com a doença, de ignorar ela, ou de achar que é tudo mimimi, que a pessoa está só usando isso como desculpa, que a pessoa está usando isso para fazer chantagem emocional, pode ser gravíssima. Então, eu gostaria que todo mundo tivesse a consciência, refletisse no seguinte ponto. Pode ser que a pessoa que está lá dizendo que tem depressão, insinuando que atentará contra a própria vida, caso alguma coisa não aconteça, enfim, usando isso como chantagem, pode ser que seja apenas chantagem, pode ser que ela esteja fingindo, pode ser que ela esteja querendo chamar atenção, pode ser muitas coisas. Só que se não for, a consequência é muito grave. E você vai pagar para ver se é uma pessoa próxima, se é uma pessoa que você ama, se é o seu irmão, se é a sua filha, se é a sua mulher, se é o seu marido. Você vai pagar para ver. Então,
o primeiro passo, importantíssimo, é quando a pessoa manifesta sinais de depressão, quando a pessoa tá falando esse tipo de coisa, assim, que no caso, assim, claríssimo, a pessoa tem que se tratar. Ela tem que ser levada para se tratar, ela tem que tomar medicação, porque é uma doença cujas consequências podem ser gravíssimas. É basicamente como uma pessoa apresentar todos os sintomas de câncer e você pensar, ah, não, é frescura, ela que se vire, tá tentando me chantagear, ela vai superar por conta própria, ela só precisa se divertir um pouco. Você não age assim quando a doença é mais clara, né? E você sabe que é uma doença terminal, possivelmente terminal. Então a depressão tem esse caso também. É uma doença que, quando chega às últimas consequências, pode ter esse tipo de resultado. Então é importantíssimo que você considere a possibilidade de que sim, a doença é real, ela existe e ela precisa ser tratada. E é o que deveria ter acontecido aqui. Eu não faço a menor ideia se essa mulher é simplesmente louca, se ela simplesmente queria prender o cara no relacionamento a todo custo e estava usando isso como desculpa, estava usando a própria vida e a vida da filha para chantagear ele. Eu não sei se ela simplesmente um monstro, porque óbvio, vou falar o óbvio aqui também, né? É óbvio que se essa mulher simplesmente não tem nada, mas estava usando todas essas coisas para chantagear o cara, para prender ele no relacionamento abusivo, ela é a culpada, ela tá totalmente errada. Ouso dizer que nesse caso, sim, o que ela fez é pior do que as agressões pesadas que ele fez contra ela, porque é tortura, violência psicológica e está colocando a vida de uma criança em risco. Se for essa situação, se não tem nenhuma questão psiquiátrica ali, se ela não é vítima da própria doença para estar se comportando dessa forma, não tem o que falar para defender essa mulher também de jeito nenhum. Agora, eu não sei se é isso. Então, como que eu vou fazer esse tipo de julgamento? Ignorando a possibilidade de que a mulher não é assim, mas ela está passando por uma depressão pós-parto, uma condição clínica que alterou a forma como ela enxerga a realidade, fez com que ela realmente mudasse de comportamento, de postura. Existem coisas que depõem contra essa mulher. Pelo que o DJ Ives disse anteriormente, disse que ela teve problemas parecidos em outros relacionamentos. Pode ser que seja porque ela tem um problema clínico, né? Pode ser uma questão crônica aí que atrapalhou o relacionamento passado dela, mas pode ser que simplesmente a mulher seja uma maluca, está tentando utilizar essa condição para prender o cara num relacionamento tóxico e abusivo por parte dela. Então, quando a gente entra nessas questões de doenças psiquiátricas, o assunto ele fica muito mais complicado. Porque, poxa, mas justifica o que ela está fazendo, coitada da criança e tudo mais. É claro que a criança é a maior vítima, é claro que o que ela está fazendo continua sendo errado. Se ela tem uma condição clínica ou não, ela está cometendo erros, mas aí a questão é que ela precisa de tratamento, né? Ela precisa ser tratada para conseguir se recuperar. Eu acho que o papel de um marido, de um namorado, de um companheiro é tentar cuidar da mulher nesse caso, assim como seria o contrário, né? E eu não vou mentir, eu sei também que se fosse o contrário, se fosse o cara possivelmente com depressão, que estivesse enlouquecendo, pirando e com isso fosse abusivo no relacionamento, as pessoas não estariam fazendo todas essas considerações que eu estou fazendo aqui agora. Eu tenho noção disso. Só que eu acho que me envolvo pessoalmente um pouco mais com esse tipo de caso por já ter convivido com pessoas que passaram por isso, por saber que não é fácil, por saber que a pessoa precisa de muito cuidado, por saber que é desgastante, que é estressante, mas que é responsabilidade de quem assumiu esse compromisso também cuidar da pessoa que está lá debilitada. Assim como eu esperaria que a pessoa também cuidasse de mim ou cuidasse do seu marido, do seu parceiro, se fosse ele nessa situação. Porque é uma doença psicológica, cara, é uma doença psiquiátrica. É uma pessoa que ela está precisando de um tratamento e é muito difícil porque muitas vezes a depressão impede a pessoa de se tratar até. Então precisa mais ainda das pessoas que convivem com essa pessoa que está passando por esse problema sejam proativas e façam alguma coisa para resolver a situação. Então, eu entendo perfeitamente que muita gente vai discordar de tudo que eu estou falando nesse vídeo. Eu entendo que muita gente vai sei lá, diminuir o peso que a doença pode ter nessa questão. E eu assumo que eu posso estar completamente errado aqui. Porque talvez essa mulher não tenha nada, talvez ela simplesmente seja uma pessoa horrível. Mas eu não consigo não considerar a possibilidade dela estar passando por uma doença psiquiátrica que não é culpa dela. É uma condição que aconteceu e ela precisa de tratamento. Ela precisa que as pessoas cuidem dela. Ela precisa tomar
medicamentos, ela precisa consultar especialistas periodicamente e, de preferência, o marido dela deveria incentivar ela para que ela tivesse esse tratamento, porque a pessoa, quando ela está com depressão, muitas vezes ela, por conta própria, ela não vai atrás, ela não vai buscar ajuda, ela não vai tentar resolver o problema porque ela está com depressão. Dá quase para dizer que ela é uma doença autoimune, né? Claro que não literalmente, porque é uma doença que atrapalha a pessoa de buscar ajuda. E é sério, esse assunto ele é muito, muito, muito pesado e muito complicado para mim por já ter visto muita coisa nesse sentido de perto. Então, eu não sei, eu simplesmente não consigo não pensar muito sobre essa questão. Alguém falou, eu discordo de ti, mas te respeito. Eu ainda acho que um depressivo deve se responsabilizar pelos seus atos. É claro que um depressivo deve se responsabilizar pelos seus atos, né? No caso ali, ela fez ameaças. Então, foi o que eu falei. O que ela fez, com certeza, justificaria o DJ Ives tomar a guarda da filha para ele, né? E muita gente também fala, mas o que adiantaria ele ir no tribunal, ele mostrar isso aí, tentar pegar a guarda da filha, se a maior parte das vezes a mulher é que fica com a guarda, se a justiça é completamente misândrica. Cara, eu entendo tudo isso, mas assim, vamos falar a verdade. Com um áudio desses, com provas claras como essas, ele conseguiria a guarda da filha mesmo no país mais misândrico que existe. Porque isso aqui é muito claro, é muito escrachado. E faz a mulher se submeter a um tratamento psiquiátrico. Se ela não tem nada, pronto. Então ela é só uma pessoa horrível e já está decidido. Ela é uma pessoa horrível que não pode ter a guarda da filha por causa disso. Se ela passa por um procedimento psiquiátrico, sei lá, se investigam para ver se ela realmente tem alguma coisa e constatam que ela está sofrendo com depressão pós-parto ou que ela simplesmente tem uma depressão crônica, esse é um motivo para ela não ter a guarda da filha. Então aqui, esse áudio é a prova que ele precisava para tomar a guarda da filha e para a mulher começar a se tratar de qualquer forma. E se ela não tivesse nada, sei lá, que ela respondesse pelos seus atos também, por ameaçar, né, a vida de uma criança, usar isso para continuar no relacionamento, ela também tem que pagar por tudo isso. Eu não estou falando que pessoas que têm depressão não precisam ser responsabilizadas pelas coisas que elas falam, mas é uma situação um pouco diferente. Você não trata pessoas saudáveis mentalmente da mesma forma que você trata pessoas que possuem certos distúrbios, né? Tanto é que você tem, quando uma pessoa comete algum crime porque ela é louca, ela geralmente vai para o hospital psiquiátrico. Eu não sei exatamente como é que funciona, né? Mas eu sei que tem essa diferenciação, não é simplesmente uma criminosa normal que só vai para a prisão. Então, não estou dizendo que uma pessoa com depressão pode fazer o que quiser, pode sair por aí praticando tortura psicológica, ameaçando as pessoas, cometendo crimes e sem ser responsabilizada porque não, ela só tem depressão, então ela pode tudo. Eu não falei isso. Não é, ou pelo menos se foi o que pareceu, não é o que eu acho que seja. Eu acho que a pessoa precisa de tratamento e eu acho que quem está ali convivendo com a pessoa que está passando por isso precisa tomar as rédeas da situação, porque a pessoa com depressão é que não vai fazer isso, né? Então a outra deve tomar as rédeas da situação e encontrar uma forma de solucionar o problema. Se não consegue fazer isso, como eu disse, cai fora. Usando esse caso especificamente como exemplo, se preocupa em ter a guarda da filha. Ele ainda fala no áudio, eu disse que você pode ficar com o apartamento, você pode ficar com a Mel, que assume que seja filha deles. Pode ficar com tudo, eu só quero ir embora. Parece que ele estava querendo sair, ela estava usando isso contra ele. Mas aí também era uma irresponsabilidade tremenda do cara, né? Falar que não, você pode ficar com a criança. A mulher ameaçando matar a criança, pode ficar com a criança? Nenhum dos dois tem condição de cuidar da criança. É o que parece, né? Porque também um pai que bate na mulher com ela segurando a filha no colo também não tem condição de cuidar dessa criança definitivamente. O certo seria nenhum dos dois ficar com a guarda da filha, né? Mas eu estou desenhando aqui um cenário onde o DJ Ives pede a guarda da criança antes de ele surtar e começar a espancar a mulher. Então, se ele não tivesse feito isso, se ele fosse uma pessoa também mais equilibrada, que consegue lidar com essa situação sem partir para essa agressividade extrema, ele deveria ser a pessoa que fica com a criança para cuidar dela. Não é o caso. Então, nenhum dos dois... Assim, diante do que aconteceu, o cara tem que estar preso, porque ele realmente bateu na mulher. Isso aqui explica por que ele surtou, por que ele fez o que fez, mas não justifica. Então, explicar é diferente de justificar. E a mulher não pode ficar com a criança sendo uma completa desequilibrada ou uma doente mental. É uma expressão muito forte, né? Mas
uma pessoa que claramente está passando por algum problema. A questão é essa, né? A gente tem que entender. Nos dois casos, ela não pode ficar com a criança, muda a forma como você encara o tratamento da mulher. Se ela é só uma pessoa ruim, então ela que responda por ter ameaçado uma criança, por ter feito o que fez, enfim, por ter tentado prender o cara, praticado um relacionamento abusivo. Se ela é uma pessoa que está passando por um problema muito sério psiquiátrico, então ela que vai se tratar e perca a guarda da criança também, porque ela não tem condição de cuidar dele, de cuidar da filha. Então, se você convive com alguém que demonstra sinais de depressão ou de qualquer outro tipo de problema psiquiátrico, uma pessoa que você conhece há anos, que tinha um comportamento, de repente começa a mudar radicalmente, não espera a situação ficar extremamente caótica para buscar ajuda, porque a gente ainda subestima muito doenças psiquiátricas e esse é um grande problema, porque elas são absolutamente perigosas, danosas, autodestrutivas e as consequências da negligência para com doenças psiquiátricas pode ser fatal, tanto quanto a negligência para com uma pessoa que tem câncer ou alguma outra doença séria desse tipo. Então é isso que eu tenho para falar, gente. Não é só uma questão de quem está certo ou quem está errado, tem essa questão psiquiátrica que é importante ser levada em conta. Os dois, obviamente, fizeram coisas terríveis, a maior vítima da história é a criança, mas particularmente eu não consigo simplesmente ignorar a questão psiquiátrica de toda essa discussão, porque eu sei o quanto isso é importante e a gente precisa aprender a lidar melhor com esse tipo de coisa. E não é todo mundo que consegue. Então, eu também gostaria de usar essa discussão para poder passar um pouco dessa mensagem. Mas é isso, acho que já falamos bastante sobre esse assunto, os principais pontos já foram comentados. Eu entendo de verdade se você discorda, se você acha que não, enfim, o que essa mulher fez foi um completo absurdo e ao ponto de que até o que o cara fez ali se justifique porque, meu Deus, ela pressionou ele demais até ele chegar nesse ponto. Eu acho que o erro dele extravasa a pressão, ultrapassa em muito a pressão que ele sofreu, que independente da pressão que ele sofreu, o que ele fez foi tipo muito, muito, muito pesado, né? Foram agressões realmente muito pesadas. Então, eu não vou usar um erro para justificar o outro definitivamente. E da mesma forma, eu acho que essa mulher também tem que ser responsabilizada pelas coisas que ela fez. E aí eu já disse, né, que a questão é saber se ela tem problemas psiquiátricos ou se simplesmente é uma pessoa horrível. E aí, dependendo de qual for a conclusão, você resolve de um jeito diferente. E, por favor, salvem essa criança. Porque, novamente, é a maior vítima da história e é quem mais precisa de ajuda nesse momento. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, antes de ir embora, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para continuar recebendo as nossas notificações. Também deixa aquele like, um comentário para ajudar no engajamento, dá uma olhada nos links ali embaixo na descrição. E é claro, se possível, também dá aquela força se tornando um membro, ou através do Apoia-se, ou através do Pix, do PicPay, usando o QR Code que está aparecendo aí na tela. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda e eu realmente vou ficar muito agradecido se você tiver como contribuir, beleza? Se não tiver como ajudar dessa forma, ajuda passando o vídeo para frente. Agora eu vou indo, muito obrigado pela sua audiência, vou dar até mais, fui! Milhões de vidas no total, num pesadelo.